A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição 9, louvado seja Deus. Eu estou com a revistinha, pedindo já direção ao Senhor, para que o Senhor fale conosco, e eu creio que Deus vai abrir o nosso entendimento, e nós vamos ter uma aula frutífera para a glória do nome do Senhor. Você que pode, vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor para estar conosco, nos ajudar, abrir o nosso entendimento, que nós possamos ter uma boa aula em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus. Te glorifico, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, pela dádiva da vida. Ó Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu, ó Deus, que nós pudéssemos, ó Pai, estar aqui juntos, Senhor, para glorificar o Teu nome e aprender, ó Pai, da Sua santa e gloriosa palavra. Fique conosco, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Também quero deixar a paz para os nossos pastores, pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes, que tem sido um canal de bênção para as nossas vidas. E vamos para a lição 9, que diz assim: como vencer as oposições à obra de Deus. O texto áureo: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos, capítulo 8, versículo 37. A verdade prática: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Que coisa linda, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos também aqui a leitura bíblica em classe. Eu vou fazer aqui a leitura bíblica em classe para os irmãos, que está no livro de Neemias, capítulo 4, verso 8 ao verso 2, ao verso 20. Depois, 1 João, capítulo 4, versículo 4, 5, versículo 5. Neemias, capítulo 4, a partir do verso 8, diz assim: e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os dividirem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite. Por causa deles, então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles
tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. E que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus? É o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Coisa linda é a palavra do Senhor, né? Nós temos também aqui a introdução que diz assim: na lição 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Então, nós vamos agora para o primeiro subtópico da lição. Neste primeiro subtópico, tem o primeiro tópico, e depois nós temos 1, 2, 3 e 4 subtópicos que eu vou estar resumindo para os irmãos, amém? Então, o primeiro tópico diz assim: qual a procedência destes ataques? Primeiro subtópico: a Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Louvado seja o nome do Senhor. Neste primeiro subtópico, irmãos, nós vemos que havia pessoas para atrapalhar a obra de Deus. Algo maligno e espiritual. Na verdade, tentando impedir que a obra de Deus ela avançasse. Então, aqui nós entendemos quando Neemias está orando ao Senhor e pedindo ao Senhor estratégias para lidar contra o adversário. Primeira coisa, irmãos, nós precisamos discernir com quem estamos lidando. A Bíblia diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e príncipes das trevas. Portanto, entendemos que nossa luta é espiritual e não carnal. Depois você lê Efésios, capítulo 6, versículo 12. Os nossos inimigos visíveis são usados como instrumentos de demônios. O maior adversário de Deus foi Lúcifer. Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá. Ele quis ser maior que Deus e ninguém pode ter o trono de Deus, porque Deus, ele é maior do que todas as coisas. Então, aqui nós entendemos que as nossas lutas, elas não são carnais,
as nossas lutas são espirituais. Então, nós temos que orar diante do Senhor e buscar diante do Senhor armas espirituais e estratégias para que o adversário ele seja derrotado através da oração. Amém? No segundo subtópico, está dizendo assim: qual a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? Efésios, capítulo 6, versículo 13, nós temos aqui a parte A, a parte B e a parte C da lição, que diz assim: resistir no dia mau. Quando o dia mau chega, nós temos que orar e resistir esse dia mau. Porque o dia mau, muitas das vezes, ele vem para tirar a nossa paz, para tirar a nossa comunhão. E como resistir o dia mau? Na oração, na perseverança. A parte B diz assim: tendo feito tudo. Tendo feito tudo, ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é orar, buscar estratégia, esperar no Senhor, ter convicção que Deus está conosco. O adversário pode se levantar, mas em nome de Jesus ele vai cair por terra, porque o Senhor está nessa peleja. O inimigo pode vir contra nós com ataques, com palavras, mas quando nós estamos resistentes ao adversário, nós conseguimos avançar. Precisamos fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa parte. A parte C diz assim: ficar firmes. O que é ficar firmes? É você ter uma vida de vigilância e oração. Vigiai e orai. Em tudo na nossa vida, nós precisamos vigiar. E não só vigiar, mas orar também. Porque a oração nos dá estratégia para avançar. A Bíblia nos aconselha a não fugir da luta, mas ficar firmes, resistir e vencer. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Depois você dá uma lida lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. A Bíblia nos aconselha a não fugir da luta, mas permanecer firmes. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é? Buscai ao Senhor, se sujeitai ao Senhor, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nesse segundo subtópico, qual é a lição que nós temos para avançar diante da batalha? Não desistir da luta. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, qual é a adversidade que você está passando, mas aqui a palavra do Senhor está nos encorajando a dizer: não desista da luta. Fica firme. Fica na posição. Resiste ao dia mau. Resiste à notícia má. Resiste às situações que você está vivenciando. E o que você está vendo não está sendo favorável para a vitória. Mas o Senhor está dizendo: no final, você vai ser mais que vencedor. E o nome do Senhor vai ser glorificado. No terceiro subtópico, diz assim: nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Neste terceiro subtópico, nós vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre fé. E quando nós temos fé, nós conseguimos chegar mais perto de Deus. A Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1,
que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A Bíblia diz: milita a boa milícia, que quer dizer, combate o bom combate. O apóstolo Paulo está dizendo: combati o bom combate. Lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combate o bom combate. Não são todos os combatentes que devemos nos envolver. Irmãos, tem combate que não é para a gente entrar. Mas Paulo aqui, ele está dizendo: eu combati o bom combate. E qual é o bom combate que Paulo lutou? A Bíblia diz: não contra a carne, mas sim contra o combate espiritual. Às vezes, irmãos, estamos combatendo o bom combate errado, entrando em guerras que não é para nós. Muitos estão lutando contra pessoas, mas as nossas batalhas não é contra pessoas, e sim batalhas espirituais. Quem tem fé agrada a Deus. A Bíblia diz: quem não tem fé é impossível agradar o coração de Deus. Temos aqui vários exemplos que falam sobre fé, os heróis da fé. A Bíblia diz: o justo viverá da fé. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nosso chamado não é para olharmos para trás. O nosso chamado é para avançar. Quem tem fé não retrocede, mas avança diante do Senhor. Quando você combate o bom combate, você recebe a coroa da vida, a coroa da vitória. Lembra lá quando o apóstolo Paulo, já terminando já a sua jornada, né? A Bíblia diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7, louvado seja Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, ele combateu o bom combate orando com as suas armas espirituais. Aí ele vai dizendo assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quantas adversidades o apóstolo Paulo não passou, mas ele guardou a fé. Ele orava, ele buscava diante do Senhor, e o Senhor lhe deu vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós temos aqui agora o quarto subtópico da lição, que diz assim: nesta luta, as armas devem ser espirituais. Percebe como o Senhor sempre nos encoraja a lutar com armas espirituais? Porque se você lutar com armas carnais, vai dar ruim. As armas carnais traz briga, contenda, tragédia, palavras que machucam, mas as armas espirituais, quando você ora diante do Senhor, o Senhor entra nesta guerra. E o Senhor é aquele que nos dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus, ele fala de uma forma que nós possamos compreender.
Olha o que diz. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Se você usar armas carnais, você não vai conseguir derrubar as fortalezas. Mas se você usar as armas espirituais, você vai permanecer firme, você vai permanecer orando em todo o tempo e vencendo toda e qualquer adversidade. Tenha certeza que quando você ora com armas espirituais, a vitória é certa. A vitória é certa e o nome do Senhor é glorificado. Estamos vivendo em dias difíceis, mas o Senhor está dizendo: não use armas carnais, use armas espirituais, para que você possa se fortalecer, para que você possa permanecer firme e o nome do Senhor ser glorificado. E toda essa luta, toda essa adversidade, o Senhor diz, quando você permanecer firme, o nome do Senhor, ele vai ser glorificado. Então, que você possa usar essas armas. A sua milícia não são armas carnais. Milita o bom combate e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Nós vamos agora para o segundo tópico desta lição. Eu estou resumindo, irmãos, cada tópico para que os irmãos possam entender um pouquinho de cada palavra que nós estamos ministrando aqui, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém? O segundo tópico da lição diz assim: o inimigo procura atingir a nossa fé. Primeiro subtópico: o inimigo ataca com a arma do desprezo. Olha que coisa terrível. Diziam que fazer estes fracos judeus, Neemias 4:2, de fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo mesmo diz: quando estou fraco, é aí que estou forte. Salmo 27 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Em nós não há forças suficientes, mas Deus, quando vai à frente, ele nos encoraja a nos fortalecer. E é Deus que vai à frente desta guerra. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Davi disse para Golias: eu vou em o nome do Deus de Israel. Devemos sempre colocar a soberania de Deus em tudo. E quantas vezes muitas pessoas tentam nos desprezar. Às vezes você está num convívio, irmãos, no meio de pessoas que, por você ser crente, por você não negar a fé em Cristo Jesus, as pessoas tentam te desprezar, desfazer de você. Mas Davi aqui, quando ele foi lutar com Golias, Golias tentou desprezar, dizendo: você, com esse tamanho, nem armadura tem, nem é um guerreiro, tentando mexer até no psicológico de Davi. E Davi disse: mas eu não vou na minha força, eu vou no nome do Deus de Israel, porque a ele tu está afrontando.
Quando a Bíblia diz maior o que está em nós do que aquilo que está no mundo, o Senhor está dizendo, quando Jesus está enraizado em nós, nós vamos vencer qualquer tipo de batalha. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, tenha certeza. Quem sabe você pode estar sendo até desprezado, mas o desprezo do mundo é a honra diante do Senhor. Você pode estar sendo desprezado no meio da sua família, no meio dos seus amigos, mas quando você honra o nome do Senhor, você está tendo galardão no céu. Tenha toda a certeza disso. Amém? Aqui no segundo subtópico, vai dizer assim: o inimigo ataca com arma de escárnio. Nós vamos ler aqui 6 subtópicos. O primeiro foi o desprezo, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre escárnio. O que é escárnio? É a zombaria, é se escarnecer da obra de Deus. Quantos zombam de nós porque estamos fazendo a obra do Senhor? Uma arma que o inimigo mais usa contra nós é a zombaria, tentando zombar do povo de Deus, para tentar nos desanimar. E quantas pessoas com muito desânimo, às vezes acabam parando, acabam desistindo, porque o inimigo, ele usa essa arma de escárnio, de zombaria, para tentar nos paralisar. Mas, em meio a esse confronto, nós devemos avançar e suportar. Até Jesus, ele sofreu escárnio. Jesus, nem ele, na verdade, ele foi poupado de ser zombado. Se você ler lá Mateus, capítulo 20, no verso 19, diz assim: e o entregarão aos gentios para que deles carneçam, e o açoite, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Ou seja, eles escarneceram de Jesus, açoitaram a Jesus. Se Jesus passou por isso, imagine nós. Nós também vamos passar pelo desprezo, pelo escárnio, que é a zombaria. Lembra lá Salmos 1? Olha o que fala lá em Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós não podemos sentar na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam, desprezam a palavra, falam mal da igreja, falam mal do pastor. Aqueles que muitas das vezes senta e começa a falar para você: ai, mas você é bobo, você dizima, você fica indo aí atrás de pastor. Muitos falam que Jesus cura, será que cura mesmo? Que fé é essa que você tem? Isso é escárnio, é zombaria. Então, lá em Salmos 1, nós vamos aprender com o salmista dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós não devemos ouvir aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. O conselho do ímpio é destruição. O conselho do ímpio, ele não produz, ele não frutifica. Mas, quando o conselho vem do Senhor, o Senhor nos fortalece. Também vai dizer: nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, é um ciclo
vicioso, de escárnio, de desprezo, de zombaria, de pessoas, irmãos, que na verdade não têm temor. Porque tem pessoas que têm fé e têm temor e têm respeito. Então, se você está sentando no meio de roda desses escarnecedores, em nome de Jesus, não faça isso, porque isso também vai te trazer angústia. Isso também vai te trazer dúvida. Quantas pessoas estavam na presença de Deus firmes e por não vigiar, começou a sentar na roda dos escarnecedores e quando se viu estava com dúvida. Tem pessoas que estão vivenciando assim, estão com dúvida se realmente Deus existe, se realmente Jesus é o Filho de Deus. Então, cuidado aonde você tem ido, com quem você tem andado, qual é a mesa que você tem sentado, porque a mesa que nós temos que sentar com os irmãos é para falar das maravilhas do Senhor, é para glorificar o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui agora, irmãos, no terceiro subtópico da lição 2, diz assim: o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos, e a tarefa, ainda que seja grande. Por mais que você se sinta pequeno, Deus na obra, ele vai te fazer grande. Quer ver um exemplo de alguém que não se sentia capacitado para tal obra, se sentia pequeno, mas Deus o fez grande, Deus o escolheu? O exemplo do grande libertador, Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés ele olhou para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, a Bíblia diz que ele temeu. Moisés, em primeiro momento, ele se recusou a ir. Ele teve medo. Ele olhou a imensidão da tarefa, a imensidão do povo, aquele povo inúmero que Deus havia colocado essa responsabilidade sobre as suas mãos. Então, a Bíblia diz que ele se recusou a ir. Mas, quando ele meditou na palavra do Senhor, e lá ele viu que Deus era com ele, louvado seja o nome do Senhor, Deus de maravilhas. O Senhor fala conosco de uma forma muito especial. A Bíblia diz que quando ele meditou na palavra, a Bíblia diz que ele se animou. E quando ele se animou, ele aceitou este desafio. Porque ele sabia que Deus iria à sua frente. E ele disse: Senhor, se o Senhor for comigo, eu irei. E o Senhor foi com Moisés. Então, quando o Senhor nos dá uma tarefa, muitas das vezes, na verdade, nós não vamos ser capazes, mas o Senhor vai nos capacitar. É quando estamos fracos que estamos fortes. Lembra quando o apóstolo Paulo falou? É na nossa fraqueza que Deus ele vai nos fortalecendo. Então, Moisés entendeu que por ele não conseguiria. Ele não quis. Mas quando ele leu a palavra do Senhor, ele entendeu que o Senhor estava com ele, ele disse: Senhor, se o Senhor for comigo, eu irei, porque eu sei que vai dar tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O quarto subtópico desta lição 2 diz assim: o inimigo usa contra nós os boatos e mentiras. Os samaritanos estavam espalhando mentiras sobre Neemias, dizendo que Neemias planejava se constituir rei de Jerusalém.
Mas tudo isso era uma grande mentira. E o próprio Neemias, louvado seja o nome do Senhor, respondeu para aqueles samaritanos, dizendo: de tudo que vocês estão dizendo, coisa nenhuma sucede, coisa nenhuma procede. Mas tu, de todo o coração, inventas. Ou seja, vocês estão inventando. Vocês estão entrando com calúnia. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com tudo que nós ouvimos e com tudo que sai da nossa boca. Nós estamos vivendo em uma época, em uma geração de área virtual, né? As redes sociais, as fake news, que nem tudo é verdade, nem tudo que nós estamos vendo, lendo, ouvindo é verdade. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque eles tentaram acusar Neemias de algo que, na verdade, Neemias era inocente. Eles estavam tentando colocar situações para o povo de Israel para trazer confusão, intriga, divisão, mentira. Então, nessa lição, nós temos que tomar muito cuidado com as mentiras. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você fala. Às vezes, alguém chega para você e fala alguma coisa que não é procedência do Senhor. E nós temos que tomar muito cuidado. Tudo que nós ouvimos, irmão, nós temos que analisar se é verídico, se é verdade. Porque, às vezes, uma situação que você acaba falando de alguém, você pode prejudicar a vida daquela pessoa. Você pode trazer um grande desconforto à vida daquela pessoa. A nossa boca tem que ser boca de Deus, e não boca do adversário. E nos dias atuais, o inimigo tem usado muito essas ferramentas, principalmente nas redes sociais. Então, cuidado. Cuidado com o que você passa. Às vezes você recebe alguma mensagem do WhatsApp e você nem sabe se é verídico, e você passa à frente. Você pode colocar uma situação constrangedora. Cuidado. Essa lição é rica para nos ensinar. Nós precisamos ter cuidado. Ah, mas foi o irmão que falou, mas cuidado, irmãos. Procura saber a verdade. Procura saber a verdade. Porque o nosso Deus não se agrada. Olha o que fala lá em Tiago, capítulo 3, versículo 8, diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua, e um mal que não se pode refrear está cheia de peçonha mortal. Peçonha mortal significa veneno. E se muitas das vezes a gente não conseguir refrear a nossa língua, nós vamos trazer destruição. Peçonha mortal, veneno. Quando a gente traz situações constrangedoras, isso não agrada a Deus, irmão. Isso não agrada a Deus. Isso traz contenda, divisão, machuca o coração, ofende. Então, cuidado, irmãos, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O quinto subtópico da lição 2 diz assim: o inimigo usa como arma a astúcia. Olha que coisa terrível. Olha só, os samaritanos convidaram os judeus para juntos congregarem nas aldeias, porém tentavam fazer mal a Neemias. Mas Neemias, cheio do Espírito Santo de Deus, olha o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Neemias disse: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Não posso parar. Neemias, capítulo 6, versículo 3. Os samaritanos aqui, eles convidaram os judeus para junto congregarem, dizendo que estavam ali juntos.
que eles estavam ali proclamando a mesma fé, a mesma comunhão, usando de astúcia. Mas Neemias, cheio do Espírito Santo de Deus, ele disse: não, a obra que Deus me confiou, eu vou terminar. E ninguém vai parar. Porque as pessoas, irmãos, vêm com desprezo, com escárnio, com mentira, com boato, com astúcia, para tentar te paralisar e tirar você do foco, daquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida. Mas Neemias, cheio do Espírito Santo de Deus, ele disse: eu não posso descer. Eu não posso parar essa grande obra, porque o Senhor confiou a mim. E eu vou terminar. Ainda que o adversário se levante, eu vou terminar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, cuidado. Quando alguém vir com alguma astúcia para o seu lado, diga: não, eu estou fazendo uma grande obra. Eu sei o Deus que me chamou. Eu sei o chamado que eu tenho. E eu preciso concluir para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O sexto subtópico desta lição 2 também vai nos ensinar e vai dizer assim: o inimigo usa como arma as ameaças. Quando nós sofremos ameaças, muitas das vezes a gente quer retroceder. Não é assim? Mas Neemias era um homem de oração, um homem sábio. A Bíblia diz que ele rebateu todas as ameaças. E como ele rebateu todas as ameaças? Com uma das armas mais poderosas, orando. Orando ao nosso Deus. Através da oração, os judeus não atacaram os samaritanos, mas protegeram e defenderam a sua área de trabalho. Neemias capítulo 4, verso 13 ao verso 20. Orando. Enquanto um estava orando, o outro estava trabalhando, o outro estava vigiando, o outro estava na brecha, e a obra do Senhor estava sendo concluída. Quando alguém tenta nos ameaçar, nós devemos orar e apresentar essa causa diante do Senhor. Porque quando nós apresentamos essa causa diante do Senhor, enquanto nós estamos orando e trabalhando para a obra do Senhor, o Senhor entra para pelejar e para guerrear. E o nome do Senhor, ele é glorificado. Então, através da oração, os judeus estavam ali, cercando toda a área de trabalho, protegendo, para que a obra do Senhor, ela fosse concluída e o nome do Senhor fosse glorificado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora para o tópico 3, já quase finalizando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que diz assim: qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Olha que algo interessante, tem segredo. Qual foi o segredo? Então, vamos lá para o primeiro subtópico, para que nós possamos entender qual foi este segredo. Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Eles tinham convicção. Então, esse era o segredo. Eles tinham convicção, eles tinham certeza que eles estavam fazendo a vontade de Deus. Neemias tinha certeza do seu chamado, ele teve fé, ele teve confiança no Deus dos céus. E disse ao povo: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias capítulo 2, versículo 20. Confiança, fé no Deus dos céus. E disse: o Deus dos céus nos fará prosperar. Então, essa certeza nos dá força para
prosseguir. Depois você lê Provérbios, capítulo 16, verso 32, que diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que governa o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Ser direcionado pelo Espírito do Senhor nos faz triunfar e ganhar batalhas. Então, Neemias, ele tinha certeza que o Senhor estava com ele. E se o Senhor está conosco, a vitória é certa. E o Senhor, nessa batalha, nessa luta, ele vai fazer com que nós venhamos prosperar. Quem governa o seu espírito, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem direção. Ele é conduzido pelo próprio Espírito de Deus. E tenha toda certeza que ao término desse trabalho, dessa luta, você vai triunfar. E você vai ganhar essa luta, essa batalha. Louvado seja Deus. Segundo tópico desta lição, da lição 3, diz assim: os judeus venceram pela oração. Neemias era um homem de oração. Orava a Deus em súplicas e dizia: Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, Gesem, de Sambalate, pois foram maus, mas o Senhor é justo e ama a justiça. Então, a oração que Neemias faz aqui, olha que algo interessante. Ele ora e ele diz: Deus, lembra-te de mim para o bem. E lembra, Senhor, que eu andei reto aos seus caminhos e que os meus adversários que fizeram mal, tentando prejudicar a sua obra, o seu povo, e ele deu nome. Porque Tobias e Sambalate, irmãos, eles foram cruéis, eles tentaram de todo jeito destruir, acusar e paralisar a obra do Senhor. Mas Neemias, quando estava orando, ele disse: Senhor, o Senhor sabe que eu estou orando e estou te pedindo, lembra de mim para o bem, porque eu quero o bem da sua obra, eu quero o bem do seu povo. Mas os seus adversários, eu coloco nas suas mãos. Lembra no começo da lição? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestade, príncipe das trevas. Então ele estava dizendo: Senhor, esses dois homens que causou muito mal à obra, tentando impedir a sua obra, a reconstrução do muro, eu coloco nas suas mãos, porque eu andei retamente diante da tua presença. Então Neemias, ele era um homem de oração. O mesmo Deus que nos exorta muitas das vezes a orar, é o mesmo Deus que vai responder às nossas orações. Enquanto nós estamos orando diante do Senhor, irmãos, tenha certeza disso. Deus responde à oração do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico da lição 3, e nós já estamos finalizando a nossa lição, diz assim: devemos também orar. Olha o que Jesus diz. Jesus nos deixou este ensino, um ensino fundamental para a nossa vida de cristão. Orar sem cessar. O próprio Jesus está nos ensinando orar sem cessar. Jesus deixou-nos esta oração, orar sem cessar. Este ensino. Falou da necessidade de perseverar na oração. Não só orar, mas nós devemos perseverar na oração. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos,
Porque o inimigo, muitas das vezes, quer nos impedir de orar, trazendo pensamentos e situações ao contrário. Persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração, Daniel orou 21 dias e veio a resposta. Então, quando você é perseverante na oração, tenha certeza que virá a resposta, em nome de Jesus. Amém?